falou há pouco, junto com Alberto Fernandes, nessa reunião, e agora quem fala é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Vamos ouvir aqui um trechinho do Haddad. Vai fechar se nós encontrarmos a solução dessa equação, nós não temos nenhuma dificuldade em chegar a patamares de financiamento que permitam à Argentina respeitar os seus compromissos firmados e conseguir endereçar os seus problemas de curto prazo. Então, para nós falar em 5 bilhões, 10 bilhões, num contexto em que o pano de fundo seja sólido e nós estejamos tratando de uma questão que não vai causar nas nossas comunidades nenhum estresse, né, do ponto de vista de perspectivas e expectativas econômicas, o Brasil estará extremamente disposto a perseguir esses objetivos. Então, é um desafio que está colocado e nós vamos mobilizar a inteligência brasileira, a inteligência argentina, para chegar a esse denominador comum. E eu vejo como uma obrigação histórica, né, a gente recolocar o debate de uma integração que, do meu ponto de vista, e aí eu falo a título pessoal, deveria ser um pouco mais radical do que a que foi tentada até aqui. Eu acho que o Mercosul foi uma grande iniciativa, mas eu penso que chegou o momento da gente ser mais ambicioso nas nossas pretensões regionais. Nós não vamos sozinhos, não acredito que nós possamos ir tão longe quanto reunidos em torno do mesmo projeto. O presidente Lula sai da Argentina e vai a Montevidéu, no Uruguai, justamente tratar do mesmo problema, da mesma questão, de um outro ponto de vista, né, do ponto de vista do Uruguai, que está tratando de um acordo bilateral que pode enfraquecer o nosso bloco, que nós queremos fortalecer. Então, o presidente Lula vai levar ao presidente uruguaio também uma mensagem, né, na mesma direção de fortalecimento do bloco e engrandecimento do bloco e de inovação institucional que permita a nossa região crescer com mais força. O Haddad detalhando um pouco mais do que disse o Lula, né, Lana? Justamente fortalecendo as relações entre os países do Mercosul, fortalecendo o Mercosul, também falou há pouco sobre a criação dessa moeda comum sul-americana. Enfim, só detalhando um pouco mais para esse grupo de empresários o que o Lula e o Alberto Fernandes falaram um pouquinho mais cedo nessa entrevista coletiva que o Caio Messina acompanhou lá no Salão Branco da Casa Rosada, que é simplesmente estonteante. Eu visitei a Casa Rosada no momento que era possível, portão aberto, você entrava lá de domingo e visitava a Casa Rosada, era uma coisa espetacular, de fato um palácio maravilhoso, e os dois presidentes se encontraram mais cedo, com diversos assuntos, né, Lana? A gente pode destrinchar aí ao longo dos bastidores do poder, mas com pontos importantes para a gente abordar no programa de hoje. É isso, o Fernandes já tinha falado na conversa que fez no nosso canal Livre, né, exibido no domingo agora, e que foi reprisado no Band News TV, mas ele já tinha feito menção a essa possibilidade de discutir a criação de uma moeda comum, né? Não é de hoje que essa discussão existe, uma moeda comum aos países do Mercosul, porque Alberto Fernandes o presidente da Argentina, falou na entrevista que deu ao nosso canal Livre para André Basbaum, Eduardo Oineg, Fernando Mitre, falaram muito sobre o porquê do peso da inflação na economia argentina. Ele, claro, não consegue dar uma razão para explicar a condição econômica que a Argentina está, mas ele fala muito sobre ciclos e sobre uma confiança maior no dólar, e que isso faz muito mal à economia argentina. Por isso, a possibilidade de uma moeda comum para sustentar esses contratos entre os países do Mercosul, para que eles evitem, seria uma forma de não recorrer tanto ao dólar aqui entre os países do Mercosul. Como o nosso Caio Messina explicou, não é uma moeda em substituição, Haddad também falou, né, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, não é uma moeda em substituição ao real. Cada país continuaria tendo sua própria moeda, não é uma moeda única como o euro, é uma moeda comum para ser usada somente entre os países
no Mercosul, então a gente continuaria tendo real normalmente. O Gil Rosa vai explicar todos os detalhes para a gente daqui a pouco sobre esse assunto, mas o ministro Fernando Haddad vem a público, portanto, também para falar os detalhes sobre o que seria essa proposta que está sendo negociada, Cris.